A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Marcos 6, versículo 4 em diante, que diz assim: E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui é bem clara em nos relatar que o Senhor Jesus Cristo, mesmo ali em Nazaré, ele não pôde operar grandes maravilhas e milagres por causa da incredulidade do povo. Porque, meus amados irmãos, muitas das vezes, aonde eu e você moramos, pela vivência que as pessoas ao nosso redor teve da nossa vida, eles não crêem naquilo que você e eu falar. Por isso é necessário, só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Só o Espírito Santo pode convencer o ser humano do erro do pecado. Pois assim, meus amados irmãos, a palavra é bem clara em nos relatar, e que se nós entrarmos numa casa para pregar a palavra de Deus, e ali não formos bem recebidos para sacudir a poeira daquele lugar e não levar nem o pó. Pois aqui no versículo 11 está escrito: E quando alguns vós não receberem, nem vós ouvirem, saindo dali sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Pois assim, meus amados irmãos, aquele que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus em arrependimento, ele ouve e a pratica, ele sai do erro. Mas é necessário um coração quebrantado, um coração aberto, para que o Senhor possa habitar ali naquele coração, trazendo arrependimento da palavra de Deus. Por sem arrependimento, meus irmãos, não há conversão. Pode ver que a Bíblia é cheia de passagens relatadas: arrependei-vos e se convertei-vos, para que o reino de Deus entre na minha, na sua casa, na sua vida. Pois aqui no versículo 12 mesmo diz: E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Então, meus amados irmãos, sem arrependimento não há conversão. E o Senhor justifica todos aqueles que o buscam verdadeiramente, que quer sair do pecado, quer sair do erro. Porque o Senhor é que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Aqui no versículo, meus amados irmãos, Isaías 41, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então todos aqueles que se levantam contra homens e mulheres de Deus que pregam a verdade do Evangelho perecerão. A palavra é bem clara em nos dizer. Porque todo aquele que se levanta contra o servo e a serva de Deus, o Senhor é justiça. Nós aqui só temos que falar da palavra de Deus, falar que o Senhor cura, liberta, restaura, e a glória é toda para Jesus Cristo. Pois isso, se aquele que abriu o coração e aceitar as palavras de Deus, ele será liberto, curado, restaurado para a glória do Senhor. E se assim nós fizermos, meus amados irmãos, o Senhor promete nos curar, nos libertar deste mundo pecaminoso. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus é bem clara em nos relatar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Senhor Jesus Cristo, buscar o conhecimento da verdade,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas foram acrescenta. E o Senhor nos promete fazendo um limpa na nossa vida. Muitas das vezes, há amigos, próprios parentes, que são pedra de tropeço, porque a Bíblia fala sobre um povo que não entrava no reino dos céus e não deixava os outros entrar. Por isso, meus amados irmãos, é necessário ter uma comunhão com Deus, se apartando, saindo de perto, não deixando de amar, mas muitas das vezes até da própria casa, como aqui o Senhor Jesus mesmo não conseguiu operar grandes milagres ali naquela cidade, porque era um povo que o conhecia e não se converteu ali, muitos não quiseram aceitar a palavra de Deus. Pois aqui mesmo em Mateus 10, versículo 37, está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno. Jesus disse essas palavras. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O nosso Deus enviou o Senhor Jesus. Então nós devemos amar a Deus acima até dos nossos parentes, familiares, marido, esposa, filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma, pois a salvação da nossa alma é individual. Muitos não querem buscar o reino de Deus, a sua justiça. Muitos não querem se prostrar diante do Senhor, em humilhar, em pedindo perdão. Se da sua casa só você está abrindo os olhos, busque pela salvação da tua alma. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, pela dureza de coração, muitos vão perder a salvação da alma. Porque é um coração duro, não se arrepende, um coração de pedra. Se coloca o coração nas coisas bem materiais, porque muitos se enganam. Como eu já disse aqui, muitos têm bens material e se apoia nisso. E diz, mas Deus me abençoa. Você pode ter bens aqui na terra, mas no céu você não entra com esses bens. Não entra. O que vai para lá é só a tua alma. Você não leva bem material nenhum desta terra. Eu conheço mesmo pessoas que é rico aqui na terra, mas não busca o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, muitos estão enganados pelo diabo e não acordam, não enxergam a verdade. Por isso eu digo para os irmãos, arrependei-vos e se convertei-vos verdadeiramente. Sai do erro, se abandona o pecado, se convertam verdadeiramente, para que o Senhor possa salvar tua alma. Pois, meus irmãos, eu prestei um serviço agora há pouco tempo atrás numa casa e tinha um senhor que morava do lado dessa casa, um casal de idoso. E ali aquele senhor ainda até falou comigo, falou, não, nós vamos conversar ainda a respeito da pintura da minha casa. Meus amados irmãos, semana passada eu fiquei sabendo, ele faleceu. Eu fiquei muito chateado, muito triste. E quando Deus coloca nós perto de pessoas, é para eu e você pregar do amor de Cristo. Eu ali fui falho, pouco que eu conversei com ele,
eu não falei de Jesus, porque eu esperei que eu ia pintar a casa dele e lá eu ia falar de Jesus. Meus amados irmãos, não deu tempo. Não deu tempo. Ele veio a falecer. Eu fiquei muito triste por causa disso. Porque eu esperei que eu ia voltar lá, fazer o serviço e ia falar de Jesus. Pois não deu tempo. Por isso muitos pregam, eu prego, que Jesus vai voltar. Só que eu e você, nós não sabemos o nosso amanhã. Nós não sabemos quando vamos partir dessa terra. Nós podemos deitar e não levantar. E aí? Como é que nós estamos com Deus? Por isso é necessário se arrepender hoje, meus irmãos. Se voltar para o Senhor de todo o coração. Deus esquadrilha mente e coração. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nem pensamento, nem o que está no seu coração, no meu coração. Por isso é necessário, meus irmãos, se voltar para Deus verdadeiramente. Nós não sabemos o nosso amanhã. Aquele senhor partiu. Ele pode ter se arrependido, Deus pode ter usado alguém. Não sei se ele chegou a ser internado, mas e se ele morreu sem Jesus? Então nós não podemos negar Jesus, deixar de falar de Jesus Cristo, que ele liberta, perdoa e restaura e leva para morar com ele na glória. Vamos nos arrepender, meus irmãos. Cada dia mais, como a palavra de Deus diz aqui, ó. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Que nós venha tomar nossa cruz dia após dia. Que fardo pesado é o que o diabo coloca na nossa vida. Mas Jesus veio, nos promete libertar, curar, restaurar. Amém, meus amados irmãos? Quero fazer uma oração pela vida dos irmãos aqui. Querido Deus e Pai, Pai querido, Pai da glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos, ó Pai, trazendo arrependimento em seus corações, ó Deus. Pai, traz conversão, meu Deus, a essas casas, essas famílias, meu Pai. Senhor, traz para a Tua presença aqueles irmãos, ó Pai, que se afastaram dos Teus caminhos, ó Deus. Traz de volta, Pai, coloca o arrependimento nos seus corações, ó Deus. Aqueles que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador, que eles possam aceitar o Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa nos limpar, meu Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que te desagrada, meu Pai. Todo o pecado desse mundo, meu Pai, que o Senhor possa libertar as almas, traz a libertação, a cura, a restauração a essas vidas, meu Pai. Vai libertando o teu povo, Senhor, para a glória do teu nome. Prepara nós para ir morar na glória contigo, meu Deus. Traga arrependimento aos corações, ó Pai. Traga conversão, meu Deus. Liberta cada um dos irmãos, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Guarde as palavras no seu coração e busque ler a Bíblia Sagrada cada dia mais. Amém? Deus abençoe a cada um.